Saudações, gente bonita em Goiás. Cara, nós está fazendo uns 30 graus, está muito quente, nossa senhora. De toda forma, são 19h45 da noite, de uma noite quente. Essa é a cidade onde eu moro. Tá vendo? É uma pequena cidade, 120 mil habitantes, eu acho. A altitude varia aqui, ó. 900 metros de altitude, nos pontos mais altos, um pouco mais de 900, 910, 900 e tantos, né? Nos lugares mais baixos, qual é o lugar mais baixo? Deve ser por aqui, 814. Então ela varia entre 814 e 914, varia uns 100 metros. Você tá vendo? Entre 800 e 900 metros, pouco mais de 800, pouco mais de 900 metros. Tem 2 distritos industriais. Esse é o distrito Mineiro Industrial, né? Cargill, Mitsubishi, John Deere, Foco Fertilizantes, Caramuru Alimentos, as maiores. E esse é o distrito Químico Industrial. Mosaic, que hoje é russa, tá vendo? Ele é enorme, 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 enorme. Não, mas é muito grande. Ele é maior que alguns bairros da cidade. Aqui fica a Universidade Federal de Catalão. Mas aqui a maior empresa desse setor aqui é a Mosaic, certo? A Heringer também é famosa no Brasil inteiro, mas a maior de longe é a Mosaic, que é russa. Tem outras empresas, né? Misturadoras de adubo de pequeno porte, que mostra só as grandes. A Kimok é a maior mineradora da cidade. Ela é chinesa, mas aqui tem a planta industrial. Essa é a planta industrial da Kimok. Aqui é a planta de mineração, certo? A CREC 8 Brasil Xinhuan, não preciso dizer de onde ela é, né? A Kimok Nióbio também não preciso dizer que é chinesa também, certo? Então as maiores empresas da cidade é a Mosaic mineradora, Mosaic Fertilizantes, unidade de Chapadão. Mosaic tem 3 unidades industriais na cidade. Ela é russa hoje. E ela é enorme, com 3 gigantescas unidades de mineração, de processamento. Aqui tem fábrica de aço sulfúrico, mas também tem unidade mineradora. Aqui você tem a unidade que produz fertilizante. Enfim, é uma cidade que vive da mineração e da indústria. Mas eu não quero falar da minha cidade. Eu quero avançar bastante, que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Esse é o estado de Goiás. São uns 345 mil quilômetros quadrados. Certo? 345 mil quilômetros quadrados. É mais ou menos o tamanho da Finlândia. Certo? Essa é a Finlândia. Finlândia tem o tamanho de Goiás. E aqui eu quero mostrar essas coisas aqui, de cerca de 80, 90 mil quilômetros quadrados. Estônia, Letônia e Lituânia. A primeira-ministra da Estônia falou uma barbaridade. Mas é uma barbaridade tão grande. Esse é o Oblast de Leningrado e essa é a cidade de São Petersburgo. Tá vendo? Está muito perto da Estônia, muito perto mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui a distância. São Petersburgo, fronteira com a Estônia. São 150 quilômetros, muito perto. Muito perto de São Petersburgo até a Estônia. De São Petersburgo até Helsinki, 300 quilômetros. A mesma distância de São Petersburgo até Tallinn, pouco menos. São Petersburgo até Tallinn, 320. Então essas cidades são muito perto de São Petersburgo. E estão ameaçando a Rússia. E eu não diria que essa é uma ideia boa. E eu vou explicar aqui para vocês por que não é uma ideia boa. Só aguardem um pouquinho. Muito bem, esse é o site da CIA, estão vendo? CIA do governo dos Estados Unidos. Não é Partido Comunista Chinês, não é Partido Comunista da Coreia, não é Partido Comunista Cubano, não é Partido Comunista Vietnamita, não é o PT, é CIA, um órgão de segurança do governo dos Estados Unidos da América que muito gentilmente disponibiliza para todas as pessoas no mundo que tiverem acesso à internet o World Factbook. O World Factbook é fantástico. Você tem aqui, como o próprio nome diz, todos os países do mundo, independentes ou não, todos, sem nenhuma exceção. Aí eu quero mostrar para vocês uma coisinha básica aqui. Primeiro,
Vamos falar sobre a Estônia, um país que estava desafiando a Rússia. Nós vamos na letra E, achamos aqui Estônia, né? E nós vamos tentar ver o que a gente pode descobrir a respeito da Estônia. Vamos ver. A Estônia é um país vamos para geografia. Ela tem 45 mil quilômetros quadrados. 45 mil quilômetros quadrados. A população 1.200.000 habitantes. Então são 45 mil quilômetros quadrados e 1.200.000 habitantes. Que tem um PIB de 50 bilhões de dólares. Certo? Agora vamos ver a Federação Russa. Né? Vamos ver a Federação Russa. Eu acho que é importante a gente fazer um comparativo se os estonianos estão sendo sábios ao provocar a Federação Russa. Às vezes eles estão sendo e a gente não está sabendo, né? Então a gente vai voltar aqui, letra R, né? Russian Federation, aqui é a Rússia. Vamos ver se ela tem 45 mil quilômetros quadrados. Vamos ver, geografia. Não, ela tem 17 milhões e 98 mil quilômetros quadrados. Ui. Então quer dizer que ela é 200 vezes maior que a Estônia. Mas talvez a diferença populacional não seja tão grande, porque a Estônia tem gigantes 1.200.000 habitantes. Vamos ver a Rússia. A Rússia é um pouco mais populosa, 141.700.000. Diria que, sem contar os milhões de ucranianos que foram para lá, a Rússia é o que? 120 vezes mais populosa que a Estônia. Mas talvez seja economia, né? Afinal de contas, a Estônia tem gigantes 50 bilhões de dólares de PIB. Opa! A Rússia tem mais de 4 trilhões. Eu não diria que é esperto. Não estou nem falando das armas do exército, não. Eu diria que a Estônia pode estar sendo, sei lá, estúpida. Mas eu quero mostrar para vocês outro país que está, digamos, são dois países na verdade. Um se chama Armênia e o outro se chama Azerbaijão. Vamos começar com a Armênia. A Armênia é uma gigante nação de nossa, 29.743 quilômetros quadrados. Menor ainda que a Estônia. Na verdade é um pouco maior que o estado de Alagoas. Será? Vamos ver Alagoas? Talvez Alagoas não seja tão menor assim. Vou colocar aqui Alagoas, né? Alagoas, Wikipédia, pra gente ver rápido, né? Então Alagoas, meu Deus, estou fazendo propaganda. Alagoas tem, vamos lá. Opa, quase 28 mil quilômetros quadrados, realmente é do mesmo tamanho, mas Alagoas é só o 25º maior estado brasileiro. Quer dizer, 25º maior unidade da federação, né? Alagoas é maior que Sergipe, que o Distrito Federal. Bom, mas o Alagoas tem só 3.127.000 habitantes. Talvez a Armênia tenha mais, né? Sei lá, poderosa Armênia. Opa, ela não tem 3 milhões de habitantes. Não tem 3 milhões de habitantes. Então, menos gente do que Alagoas. Mas a economia da Armênia deve ser poderosíssima. 40 bilhões. Menos que em 2019. Caindo pouco, 40 bilhões de dólares. Cara, isso faz da Armênia uma das nações mais pobres da Ásia, né? Do Oriente Médio. Porque é uma coisa que parece que algumas pessoas não estão fazendo acusações, não, gente. Por favor. Não estou. Rogério, não é nada pessoal. Mas estão vendo esse país aqui? É o país do tamanho de Alagoas com menos gente que Alagoas, a Armênia. E uma coisa interessante da Armênia é que ela fica na Ásia. Na Ásia. Tá vendo isso aqui? São os Montes Urais. Tudo que fica para cá é Europa, mas tudo que fica para cá é Ásia. Significa o quê? Bom, que isso aqui, Geórgia inteira,
E a Armênia fazem parte da Ásia. O Azerbaijão não, o Azerbaijão é um país bicontinental. Porque a maior parte do Azerbaijão, de fato, está na Ásia, mas ele tem um pedaço do outro lado dos Urais. Então ele tem um pedaço na Europa, o Azerbaijão tem um pedaço na Europa. A Armênia não, a Armênia é exclusivamente asiática. Na verdade, a Armênia faz fronteira com países asiáticos. Geórgia, 100% asiática. Irã, 100% asiático. E 2 países com terreno na Europa e na Ásia, o Azerbaijão e a Turquia. Vamos falar um pouco do Azerbaijão. Nós vimos que a Armênia é tamanho de Alagoas, com menos gente que Alagoas. 28 mil quilômetros quadrados, 29 mil, né? Menos de 3 milhões de habitantes. Mas vamos ver o Azerbaijão? Vamos usar mais uma vez o site da CIA, tá? Que nós confiamos na CIA, ela fornece boas informações. Gentil e educadamente, porque é gratuito, qualquer pessoa pode, né? Então, cara, eu agradeço, obrigado, governo dos Estados Unidos, de todo o meu coração, obrigado, CIA, por fornecer gratuitamente para todas as pessoas do mundo com acesso à internet informação de bastante qualidade. Então vamos ver, né? Primeiro vamos ver o tamanho, porque às vezes o Azerbaijão é bem menor do que a Armênia. Não, não é não. O Azerbaijão é quase 3 vezes maior do que a Armênia. Na verdade, é quase 3 vezes realmente maior do que a Armênia. Então, né? Talvez a população, né? A Armênia tinha 29 mil quilômetros quadrados e o Azerbaijão quase 87 mil, realmente, quase 3 vezes maior. Mas talvez a população da Armênia, seus 3 milhões de poderosos... Opa, não. A população da Armênia de 10 milhões 400 mil habitantes. É 3 vezes e meia a população da Armênia. Mas talvez a economia, né? Talvez o Azerbaijão também seja um pobretão. Opa, não é. Não é. 146 bilhões de PIB. 3 vezes da Armênia. Então, o Azerbaijão é 3 vezes maior do que a Armênia, 3 vezes mais rico do que a Armênia e 3 vezes e meia mais populoso do que a Armênia. Se eu tivesse que escolher um país, eu não escolheria o Azerbaijão. Se eu estivesse pensando, sei lá, eu gosto de ser derrotado, eu gosto de masoquismo, eu gosto de sofrer. Eu quero escolher uma nação asiática pobre. Se eu quero escolher uma nação asiática pobre, eu não escolheria o Azerbaijão. Uma nação asiática bem pobre, bem atrasadinha, bem mulambenta, aí eu não escolheria o Azerbaijão. Se eu quisesse uma nação com essas características, eu escolheria a Armênia. E além de tudo, o Azerbaijão tem litoral, que seja como a Cáspio, pois tem. O Azerbaijão é muito bem posicionado entre a Federação e o Irã. É uma nação rica, com muito petróleo. Petróleo literalmente brota do solo azeri. Agora a Armênia tem o quê? A Armênia tem armênios, né? A Armênia tem armênios. Bom, eu vou passar mais alguma informaçãozinha sobre a Armênia, que talvez... ela tem um presidente, Nikol Pashinyan. Sabe o que Nikol Pashinyan fez? Ele entregou um pedaço do território chamado Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão. Ele literalmente entregou. Teve uma conferência em Londres. Ele só devia falar: nós queremos que a população armênia no Azerbaijão tenha autonomia. Isso é razoável, poderia ser concedido, né? Não vejo problema. Mas sabe o que ele disse? Ele disse que, bom, o Azerbaijão podia ficar com o Nagorno-Karabakh. Ele disse isso, que o Azerbaijão podia ficar com o Nagorno-Karabakh. Ele entregou um pedaço, que era o território da Armênia, para o Azerbaijão. Nikol Pashinyan. Depois que todo mundo descobriu o que ele fez, que ficou óbvio, sabe o que ele fez? O que qualquer merda faz: acusa a Rússia. Só que a Rússia não tem nada a ver com isso. Foi o Nikol Pashinyan que entregou o Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão sem exigir nada em troca.
foi esse, Nikol Pashinyan. Né? Vamos falar um pouco mais sobre a história desse cidadão, para vocês se manterem informados, né? Sobre quem é Nikol Pashinyan. Ele é defendido por algumas pessoas no Brasil, certamente pessoas que odeiam a Armênia, né? Porque um cara que entrega um pedaço do território para um país estrangeiro, cara, nem o Temer fez isso, nem o Fernando Henrique Cardoso fez isso. O Temer entregou o pré-sal, Fernando Henrique Cardoso entregou o futuro, mas pelo menos eles mantiveram o território brasileiro. Nikol Pashinyan nem isso. Vamos falar mais um pouquinho sobre Nikol Pashinyan e a Armênia, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Sempre bom. Bom, a mídia ocidental e os supostos defensores da Armênia, eles trabalham como a OTAN trabalha, né, com retórica e mentira. Então eles não informam muita coisa sobre a Armênia. Vamos pegar uma notícia, tipo de hoje. Vamos ler. Quer que eu leia de hoje? É de hoje. O tema armênio interessa muito aos russos. A matéria diz: Pashinyan começa a entregar o território armênio. Pashinyan, Nikol Pashinyan é o nome do traidor, uma mistura de... mas bem piorada, né? De Temer com Fernando Henrique Cardoso da Armênia. Um traidor miserável que acredita que o pobre torrão asiático que ele governa é de interesse tanto da OTAN quanto da União Europeia, né? E ele confiou nos dois, o que é uma estupidez que o vizinho dele, a Geórgia, já cometeu. Mas vamos lá, né? A partir das últimas declarações do primeiro-ministro armênio Pashinyan, fica claro que parte do território armênio e onde exatamente ele está disposto a dar ao Azerbaijão. O que são esses territórios? Porque são fundamentalmente importantes. Perdão, gente, palavra longa às vezes é complicado para mim. Daqui 4 meses, diz o médico, que eu vou estar melhor. Minha asma não vai sarar nunca, mas ela vai melhorar. Que são fundamentalmente importantes para a Armênia e o que significa a nova retórica de Pashinyan no contexto das suas acusações contra a Rússia. O primeiro-ministro da Armênia anunciou a sua disponibilidade para começar a delimitar a fronteira com o Azerbaijão na seção Tavush, ao norte, onde estão localizadas as aldeias do enclave. Na verdade, isso significará a transferência para o Azerbaijão tanto das aldeias povoadas pela Armênia como do próprio território armênio, na forma em que permaneceu para a Armênia após o colapso da União Soviética. Para justificar tudo isso, Nikol Pashinyan compareceu a uma reunião com residentes da aldeia armênia de Voskepar, em Tavush, que deverá ser transferida para o Azerbaijão. Lá ele assustou inesperadamente os aldeões, gente simples, né? E ao mesmo tempo o mundo inteiro com a nova guerra. Respondendo a uma pergunta de um dos moradores locais, Pashinyan disse que agora você pode se levantar e sair do salão, dizendo que não haverá delimitação ou demarcação, mas isso significa que no final de semana haverá guerra. Eu sei o que acontecerá no final dessa guerra, então, quando nos encontrarmos em algum lugar da Praça da República, você dirá: tudo bem, somos simples aldeões, não tínhamos informações, mas você sabia de tudo. O primeiro-ministro armênio explicou sua lógica. Em outras palavras, ele deixou claro que estava agindo sob a pressão militar direta do Azerbaijão e, portanto, era necessário o ajuste fronteiriço, ou seja, entregar território nacional. Na aldeia vizinha, Kirantes, Pashinyan disse que, como resultado da delimitação e da demarcação, a linha de contato existente entre as tropas armênias e as forças armadas do Azerbaijão se tornará a fronteira reconhecida dos dois países. E, em vez de militares, guardas de fronteira ficarão lá. Onde estão os guardas de fronteira? Não é costume atirar uns nos outros, e nessa área, de fato, não há disputa territorial, disse Pashinyan. Essa afirmação é, no mínimo, controversa, uma vez que os guardas de fronteira, por vezes, disparam uns contra os outros, e há disputa territorial. O Azerbaijão exige a transferência sob controle de terras, aldeias e estradas, que são de importância fundamental para a sobrevivência da Armênia como Estado independente. Para o lado armênio, segundo Pashinyan, é importante fixar a integridade territorial do país, e a tarefa é garantir que os países vizinhos também reconheçam a integridade territorial da Armênia. E para isso é necessário que a própria Armênia o reconheça antes de mais nada. De fato,
Pashinyan deixou claro que nesse momento que a própria Armênia não reconhece as suas próprias fronteiras. Anteriormente, ele disse que o território da Armênia moderna deveria corresponder ao território da República Socialista Soviética da Armênia. São palavras dele. O próprio termo da delimitação de fronteiras e concessões territoriais em Tavush tornou-se novamente relevante depois de 9 de março, o gabinete do vice-primeiro-ministro do Azerbaijão, Sarrim Mustafayev, ter declarado que no âmbito do processo de delimitação e demarcação da fronteira com a Armênia, a questão da libertação de 4 aldeias enclaves deveria ser resolvida, ou seja, essas aldeias foram de fato cedidas pela Armênia ao Azerbaijão. A declaração mencionava as aldeias de Yuhar Eskipara e Kiarki, ou seja, as povoadas aldeias armênias de Verin Voskepar, onde Pashinyan visitou, e Tigranachei, bem como Sofolu e Barkurdali, são assentamentos vazios. Também Baku exige 4 aldeias não escravas, de acordo com a previsão do Azerbaijão: Bagan Zairin, Achaga Akpara, Kreimi e Gizil Gadzili. A rigor, Gizil Gadzili está localizado na zona neutra e o restante está no território da Armênia, dentro das fronteiras soviéticas. Ora, a situação com a redução do território físico da Armênia está a evoluir muito rapidamente. O primeiro-ministro armênio esclareceu mais tarde, numa conferência da imprensa, que não iria transferir nenhuma aldeia de Tavush para o Azerbaijão. Ao mesmo tempo, segundo ele, propôs-se a construção de um estado de contorno em torno de Voskepar e Tigranachei. Caso contrário, a Armênia simplesmente perderá a rota principal que vai para a Geórgia e posteriormente para o Grande Mundo. Sem essa rota, Yerevan se transformará numa ilha terrestre. É difícil entender como tudo isso cabe na cabeça de uma pessoa. Por um lado, diz que não vai transferir o território. Por outro lado, admite que vai construir estradas de circunnavegação em torno desses territórios. Se ele não vai transferir, por que fazer o desvio? Na realidade, estamos falando especificamente da transferência para o controle físico do Azerbaijão de todas as aldeias acima mencionadas e terras adjacentes e da restauração do controle do Azerbaijão sobre o antigo território enclave como a zona contínua. É digno de nota que numa reunião em Voskepar, um dos residentes locais perguntou a Pashinyan o que aconteceria com a sua casa do residente, porque por algumas razões, nos mapas do Google, a fronteira parece ter sido deslocada na última semana. Como resultado, a casa dessa pessoa, de acordo com esse mapa, acabou em território do Azerbaijão. Pashinyan respondeu que essas são as questões que a delimitação das fronteiras deveria responder. Ou seja, não respondeu, né? Para além da estranheza geral desse diálogo, confirma que a questão da transferência de pelo menos parte do Tavush da Armênia para o Azerbaijão foi praticamente resolvida. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que nós estamos falando. Aqui, ó. São esses aqui, ó. São esses escravos. É essa região aqui, ó. Aqui, ó, Voskespar. Tá vendo? Para que o Azerbaijão, isso aqui é território azeri, mas isso aqui é território armênio. Para que o Azerbaijão tenha contato com escravos, tá vendo? Isso aqui são escravos. Tá vendo? Sofolu, nós até falamos desse nome, Sofolu. E aqui nós falamos de Voskespar. Então, essa cidade vai ser entregue ao Azerbaijão. Tá vendo? Esse território aqui e esse território aqui, que pertence à Armênia desde a época soviética, quando ela estava sob controle russo, o Nikol Pashinyan vai simplesmente entregar para o Azerbaijão. Todo mundo entendeu? Pobre aldeia de Voskepar. Está cheio de casinhas. Vamos mostrar o triste povo de Voskepar. São essas as casas dessas pessoas, desses seres humanos, que Nikol Pashinyan está entregando. Tá vendo? Tem uma escola, tem um cemitério, sabe lá quantos séculos, né? Quantas gerações de armênios não estão enterradas aqui. Quantas pessoas estudaram na escola secundária de Voskepar? Pois é, nunca mais. Porque agora, graças a Nikol Pashinyan, esse território está sendo entregue ao Azerbaijão, para que essa parte do Azerbaijão se encontre com essa parte do Azerbaijão. Nikol Pashinyan está entregando em território armênio. Nikol Pashinyan também está entregando isso aqui, ó. Esse território aqui. Tá vendo? Isso aqui era armênio. Aqui tinha uma aldeia. Bom, não vai ser mais armênio, agora isso vai ser do Azerbaijão.
porque Nikol Pashinyan, o governante da Armênia, está entregando esse território ao Azerbaijão. Certo? Nós vamos voltar. Um pouco mais tarde, em Yerevan, numa conferência conjunta com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, né, que chegou à Armênia, porque a Pashinyan agora tem novos amigos, né? Os amigos da Pashinyan são aqueles que estão forçando ele a entregar território armênio para o Azerbaijão. E esses são os amigos do Nikol Pashinyan. Pashinyan disse que já tinha enviado a Baku um plano para retirada espelhada das tropas da atual linha de contato, mas não recebeu resposta. Há também aqui um aspecto puramente militar. O fato é que as posições do exército em Armênia e Tavush são as mais fortes possíveis. O grupo militar local mais preparado para combate tem coberto com sucesso o flanco norte aberto no país nos últimos anos. Após a transferência de aldeias e territórios mencionados, todas essas posições serão perdidas sem lutas. O exército armênio perderá uma linha defensiva vantajosa no norte. Na verdade, uma nova rota direta através de Yerevan para Gyumri será aberta, mas para o Azerbaijão. É isso que Nikol Pashinyan está fazendo. Observadores militares locais indicam que a perda dessas posições dentro de um mês ou dois implicará exigências adicionais do Azerbaijão para deixar outras aldeias, Vardeni e Yagend-Dadzor e Jarmuk. Além disso, essa anexação também poderia ser formalizada sob o pretexto de delimitação de fronteira. Então ele está entregando simplesmente a Armênia para o Azerbaijão, tentando, com isso, talvez entrar na OTAN ou na União Europeia, né? A mesma promessa que foi feita para a Geórgia, que foi feita para a Ucrânia. Tudo isso sem falar do corredor de Zangezur. Isso acontece em lugares completamente diferentes. Assim, quase toda a fronteira armênia, tal como conhecemos desde 1991, é agora posta em causa, uma vez que a delimitação pode levar à sua correção a favor do Azerbaijão. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zaharova, disse que as declarações de Pashinyan sobre a ameaça de guerra com o Azerbaijão não estão relacionadas com a Rússia. A Armênia escolheu deixar a Rússia, então. Traduzindo, o que a Maria Zaharova está dizendo é foda-se. Essa é da competência das autoridades de Yerevan e o resultado das suas consultas com o Ocidente. Ou seja, cara, você escolheu se for, então se for. A Rússia não abandona suas relações aliadas com a Armênia. Ao mesmo tempo, já vivemos uma onda de acusações da liderança armênia contra a Rússia. Exato, Pashinyan fez isso. Pashinyan afirmou que a Rússia alegadamente se recusou a ajudar a Armênia contra a agressão do Azerbaijão. A caracterização do nosso país como culpado de tudo e de todos, incluindo a traição do povo do Karabakh, que, esqueci de dizer isso, antes de entregar território armênio, Nikol Pashinyan entregou o Karabakh inteiro ao Azerbaijão. Nada mais é, não vamos chamá-lo pelo seu nome próprio, uma mentira, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, nessa ocasião. Acontece agora que o próprio Pashinyan reconhece os territórios que ele pediu para serem protegidos pela CSTO e pela Rússia como não armênios. Então por que ele pediu para que fossem defendidos? Se Voskepar não é um território armênio, não há igrejas armênias, não vivem lá armênios, então o que é? Acabamos de mostrar que era um território armênio, com escolas armênias, cemitérios armênios, escolas armênias. Para onde irão as pessoas depois da delimitação da fronteira e da ocupação de enclaves e escravos pelas tropas do Azerbaijão? Muitas dessas pessoas podem se tornar refugiadas pela segunda vez na vida, ou pela segunda geração. Em essência, estamos falando da rendição progressiva de Pashinyan, não apenas de territórios, mas também do próprio Estado armênio. E nesse caso, já não é possível a Yerevan queixar-se da inação da CSTO. Na verdade, no caso da delimitação de fronteiras, estamos falando de negociações diplomáticas bilaterais entre dois países, Armênia e Azerbaijão. Se um desses dois países manifestar a disponibilidade para ceder voluntariamente parte do seu território, que é o que a Armênia, sob a liderança de Nikol Pashinyan, está fazendo, então nem a Rússia, nem a CSTO não tem nada a ver com isso. E é isso. Nikol Pashinyan, depois de entregar o Karabakh, parece que ele não ficou satisfeito, né, e resolveu entregar também outros territórios da Armênia para os azeres, né? Aqui, ó. Isso aqui é tudo que vocês estão vendo. Toda a pobre e infeliz aldeia de Voskepar
agora é Azerbaijão, graças a Nikol Pashinyan. Tá vendo? A escola, o cemitério, tem até igrejas aqui também, né? Bom, seja como for, agora é tudo Azerbaijão. Karabakh inteiro, agora todo é Azerbaijão. E pedaços da Armênia vão ser Azerbaijão. Ele já entregou isso, já entregou isso, já entregou isso aqui, e agora ele vai entregar o corredor Jean Jesus, que é isso aqui, ó. Né? Nessa toada que ele vai fazer. Porque é o que o Fernando Henrique Cardoso fez, entregou tudo, menos terra. É o que o Michel Temer fez, entregou tudo, menos terra. A diferença é que o Pashinyan está entregando exatamente terras. Ele quer entregar a Armênia para garantir que a Armênia, que está sendo entregue ao Azerbaijão, faça parte da União Europeia e da OTAN. Tá vendo a Geórgia aqui? Esses territórios aqui? Ó, Ossétia do Sul e a Abkhazia, eles faziam parte da Geórgia. Mas aí teve um presidente da Geórgia que resolveu fazer guerra com a Rússia para agradar os Estados Unidos e a OTAN e a União Europeia, acreditando que os Estados Unidos protegeriam a Geórgia em caso de agressão. Então a Geórgia invadiu esses territórios aqui, que estavam em zona neutra, na ocasião da abertura das Olimpíadas de Beijing. E aí, como resultado, ela perdeu esses dois territórios. Certo? A Armênia, pelo jeito, está querendo perder, só que não um pedaço. A Armênia está querendo perder a Armênia inteira. Para que, uma vez perdida a Armênia inteira, a Armênia faça parte da União Europeia, como a Turquia, né? Opa, a Turquia não faz. Agora me fala, por que a União Europeia, que é a Europa, vai querer um pedaço da Ásia, sem saída para o mar? Só me explica. Pobre que nem Jacu. Mas enfim, né? Nikol Pashinyan acredita no que ele quiser. E o Rogério, bom, o Rogério também é um direito dos dois. De quem eu tenho pena, de verdade, é do povo da Armênia. Que vamos falar sério, né? Ninguém merece. Mas a vida é assim. As pessoas tomam suas decisões. Que vivam e morram com elas. Что как бы происходит, когда на территории одного государства живут люди другого происхождения и другой национальности? Ты можешь требовать равноправия, то есть сказать, они все граждане, все равны. Можно требовать некоторой автономии, если они живут, ну, как бы все вместе. Да? Ну, автономия, да, можно. Это как бы, я не вижу в этом никакой проблемы. Значит, в случае с Карабахом произошло следующее. Россия пыталась сохранять статус-кво, но при этом однозначно понимая, что поскольку рядом с Карабахом живут армяне, то армяне должны, как бы, ну скажем, требовать вот этой самой культурной автономии и относительной независимости. Именно это и делала Россия, когда она 3 года назад остановила войну. Да, кое-что вот от Карабаха отобрали, например, город Шуша, где, кстати, жили армяне с азербайджанцами там, столетия. И, кстати, об этом мало кто знает, но они вдвоем защищались от турок, которые их регулярно резали. Ну, я знаю о резне в Шуше, когда была во время Советского, когда вот развал Советского Союза был, там была огромная резня. Армяне устроили серьезную резню в Шуше, и было очень непросто тогда. Я не говорю, что хорошо. Что произошло? На переговорах, где-то в Праге, Пашинян, ставленник, ну, давайте скажем прямо, ставленник Лондона, тупо сдал армян Карабах. Вместо того, чтобы сказать, что должна быть национальная автономия, должны быть гарантии, должно быть то-то, то-то и то-то, он сказал, это азербайджанская территория, что хотят, там
то и делают. Понимаешь? Это запредельная, да, ну, как бы подлость, предательство и так далее. То есть я не знаю, как нужно ненавидеть свой народ, чтобы сделать такую хрень. А может, у него выхода другого не было? А? Может, у него выхода другого не было? Его поставили в положение... Нет, его поставили безусловно. Да? Он, безусловно, ставленник Лондона, он, безусловно, играет свою роль, но ты все-таки как бы, ты сам-то кто? Ну, это вот примерно то же самое, что еврей, который от имени евреев ведет переговоры с СС, и СС готовы их, соответственно, как бы выпустить, он вместо этого их отправляет в концлагерь. Вот. Так вот, проблема состоит в том, что предательство совершено. Не может Россия защищать армян Карабаха, если их сдала Армения. Понимаешь, это невозможно. Да. Ну, вот. И это дурость. Сейчас, я понимаю, да, что как бы это такая тема больная, но тому назад. И я могу тебя уверить, что в Баку люди, ну как бы трезвые, все отлично понимали. И они готовы были на эту автономию. Но только другое дело, что если армяне сами все сдали, почему они должны проявлять гуманность, еще чего-то? Понимаешь, это как... Ну, не похоже по Алиеву, что они там устроили какой-то геноцид и резню в данный момент. Не очень. Давай смотреть, да, когда устроят резню, геноцид, будем разбираться. Для этого существуют всякие миротворцы, система гарантий. Пример, да, вот есть такая республика в составе России, Чечня. В 90-е годы там было все. Да, а теперь нету. Разумеется, Запад очень хочет снова там это устроить, но будем надеяться, что мы сумеем с этим справиться. Окей. Если им дать такую возможность, не устроит резню белого naселения. O senhor acha que esses países que hoje usufruem quase na plenitude, pelo menos através das suas camadas dirigentes, eles vão se conformar com reações de alguns países que vão tentar mudar o sentido das coisas que provavelmente na visão deles ainda nem se consolidaram em termos de globalização? Por que eu tenho que acreditar que a história vai ser sempre feita por eles? Nada prova que eles é que vão continuar fazendo história. Não vão. Nem a Europa tem força para produzir a história nos próximos decênios, nem os Estados Unidos. A história vai ser feita por nós do Sul. Quer dizer, nós os países pobres. Esses é que farão a história. É impossível ensinar aos europeus a ideia de futuro. Não é uma ideia que seja realmente nem familiar, nem agradável. E aos americanos também é impossível, porque os fundamentalismos americanos são um obstáculo. O fundamentalismo das classes dirigentes, né, e das camadas dirigentes. Há uma incompatibilidade com essa ideia de futuro.